tua luz e confiar só em Jesus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a colocar-se em pé e vamos ler aqui uma palavra no livro de Salmos, número 121. Salmo 121, do primeiro versículo a somente 8 versículos. O título nos diz: Deus é o guarda fiel do seu povo. Aleluia. Levantarei os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é fiel, irmãos. Senhor nosso Deus, este momento, Senhor, que estamos iniciando esse culto em adoração ao teu nome. Receba, Senhor, nas tuas mãos santas, ó Pai, o sacrifício de adoração dos teus filhos. Ó Deus, abençoando a cada um que vão entoar hinos de louvor ao teu nome. Senhor, que vai transmitir a tua palavra essa noite, abençoando nossos corações, ó Deus, que vai receber a tua palavra. Deus, fala conosco, fala com teu povo, Senhor, os ouvintes da tua palavra que nos ouve pela internet. Que esta palavra, que esse culto, Senhor, possa alcançar vidas, aleluia, possa mudar vidas, ó Pai. Nós te louvamos em teu nome, Jesus, e sabemos que o Senhor é fiel e está conosco para nos guardar. Em nome de Jesus. Irmãos, convido aqui o nosso diácono, irmão Dejair, para adorar a Deus com os hinos. A nossa irmã Geisiane, irmã, sempre tem estado conosco, mas ela não está bem de saúde hoje, nem a sua filha, né? Então, ela nos avisou, mas temos aqui homens que está pronto para entoar hinos a louvor o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos alegres de o Senhor nos conceder mais essa oportunidade de estarmos aqui, culto denominado Culto da Vitória, para dedicar esse culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor Jesus com o hino de número 181. É um convite. 181. Amém? Todos encontraram? Vem, Senhor do bem, a fonte, vem, celeste Redentor, ajuda a entoar-te dignos hinos de louvor. Tu, Jesus, por mim morreste, quero só pra te viver, quero em todos os momentos tua bênção receber. Era pobre, desgarrado, quando Cristo me buscou, para me salvar do inferno, o seu sangue derramou. Em sua morte tão penosa, paz, perdão e vida achei, e com ele eternamente sua glória fruirei.
de tua graça, ó meu amado, sou contínuo devedor, mais e mais a ti me atrai, pelo teu divino amor. Sou ingrato e bem conheço, peço, meu Senhor, perdão. Tira-me do vil pecado, rege tu meu coração. Amém? Mais o hino de número 400. Após esse hino, a oportunidade com o irmão Adriano. Número 400. Em Jesus, em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Nosso cooperador, irmão Adriano, lendo aqui a leitura oficial do culto e orando com a igreja. E nessa oração, irmãos, vamos lembrar de orar pelo nosso irmão Silmar Barbosa, que ele já passou essa já é a 4ª cirurgia, ainda continua internado, mas Deus está com as mãos estendidas, viu, irmãos? Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Agradeço mais uma vez a oportunidade que Deus tem me dado para cultuar e ler a passagem com os irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Isaías, capítulo 55, versículos 6, 7 e 8. Isaías 55, versículos 6, 7 e 8. Deus colocou no meu coração essa passagem e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Todos acharam? Procurai o Senhor enquanto pode ser achado, chamai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem iníquo os pensamentos, e volte-se para o Senhor, o qual terá dele misericórdia. Torne para o nosso Deus, o qual é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Irmãos, essa passagem aqui, eu entendo que nessa passagem que ainda há tempo para buscarmos ao Senhor. E Deus nos perdoa e restaura, por isso devemos estar sempre na presença do Senhor. Porque no fim dos tempos, muitos se esfriarão, né? E nosso tempo aqui nessa terra é muito curto. E
É uma passagem rápida e vai chegar um momento que iremos enfrentar o julgamento diante do Senhor pelas nossas obras. E o momento que eu creio já está muito próximo e é já. Amém, irmãos? Isso que eu entendo aqui é uma passagem forte. Amém. Algum pedido de oração a mais? Amém. A irmã Gisiane que pede oração em favor de sua filhinha Ana, que está com uma gripe muito forte e com muita tosse. Oremos ao Senhor, então. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai. Uma vez mais, Senhor, na sua casa, Senhor. Aqui estamos, Senhor, na sua presença, meu Pai, para que, Senhor, uma vez mais cultuar, Senhor, diante de Ti, Pai. Que, Senhor, nesse dia de hoje, Pai, venha falar conosco, Pai, abençoar nossas vidas, Pai. Se existe alguém aqui que entrou com algum tipo de enfermidade, meu Pai, que o Senhor venha restaurar, Pai. Vem curar, meu Pai, é que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida dessa irmã Gesiane, que está pedindo uma oração para a sua filhinha, que está com uma gripe muito forte, Deus. Que o Senhor venha entrar com providência na vida dela, meu Pai. Também venha entrar com providência na vida desse irmão, que foi dito aqui também, que está num leito de hospital, que participou de uma cirurgia, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, curar e restaurar, Pai. Oh, Jesus, fale conosco, Pai, através de um hino, Senhor, de uma palavra. O Senhor usa, Senhor, seu servo nesta noite também, Pai, da preleção dessa palavra, meu Pai, que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus continue abençoando o nosso irmão Adriano, que possa sempre estar disposto em fazer a obra do Senhor, trabalhar em favor da causa do Senhor aqui na terra, irmãos. Quando ele falava da nossa vida muito curta aqui, eu lembrei ontem, estava fazendo uma visita para uma parente ali na cidade de Alto do Paraná, e ela comentou sobre um primo que ele tinha 60 anos de idade. E uma vida bem saudável, trabalhador. E ele costumava almoçar sempre por volta de 1h30, 1h40, era o horário do almoço dele. Aí ele veio, almoçou, 1h40 terminou o almoço. Sempre que ele terminava de almoçar, ele costumava deitar num tapete, colocar um travesseiro, deitar e rapidinho passava por um soninho ali para voltar a trabalhar. 1h40 ele acabou de almoçar e deitou. Quando foi 2 horas, o filho dele chegou, ele já estava morto. 2 horas. 1h40 se alimentou, deitou, 2 horas tinha passado para a eternidade. Sabemos, irmãos, que devemos sim estar sempre preparado. Sempre preparado, porque não sabemos o dia e a hora que o Senhor irá nos chamar. Aleluia. A nossa vida deve estar sempre pronto para esperar a volta do Senhor Jesus Cristo, quando vir buscar a sua igreja, ou está pronto para o momento que Ele quiser nos tirar dessa terra. Vamos ouvir um hino com a nossa irmã Mara, que vai adorar a Deus com o hino. E após a irmã Mara, vamos ouvir aqui uma palavrinha com o nosso jovem Gabriel, vai trazer aqui uma saudação para a igreja. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos
também nunca se esqueça que o mal passo a calma e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Começa a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei o amanhã. Então recebe abraço meu, pois na família cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti, só pra ti, e espero em ti. Eu creio em ti. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Jovem Gabriel, alguma palavra? Nós sabemos que a mão de Deus é tão poderosa, irmãos, e a todo momento Ele está cuidando dos seus. Em todas as decisões da nossa vida, está ali a mão de Deus, quando nós entregamos totalmente para Ele, quando nós temos o Senhor nosso Deus como Senhor da nossa vida, não simplesmente como só nosso Salvador, mas como Senhor da nossa vida. Ele conduz em todos os caminhos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Queria ler uma passagem para a nossa reflexão hoje. Se encontra no livro de Tiago, capítulo número 1, versículo de número 22 ao 27. Diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém. E não é diferente do que vemos hoje ao nosso derredor. Vemos os nossos acontecimentos, o que está acontecendo tanto na política quanto nas instituições religiosas. Muitos que se dizem ser homens de Deus, mas não estão praticando, não vivem da palavra. E sabemos que aqui não fala de religião nenhuma, de instituição nenhuma, mas fala que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar da corrupção. Portanto, que nós venhamos nos guardar da corrupção deste mundo e perseverar para que nós venhamos mostrar nesses últimos dias que realmente nós somos filhos de Deus e que eles possam ver em nós os frutos do Espírito. Esta é a palavra que eu tenho para a igreja esta noite. Amém. Amém. Devemos sim ser praticante da palavra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. Eu quero deixar aqui uma oportunidade do pastor Nilson transmitir aqui um abraço aos irmãos que nos ouvem. E após o pastor Nilson, o nosso irmão Ronaldo estará lendo a leitura das contribuições e a nossa irmã Karina vai estar adorando o nome do Senhor. Querida Igreja de Jesus Cristo, a paz do Senhor. Como é bom sempre poder comunicar algo que está no nosso coração, porque a palavra do Senhor diz que o homem sábio, ele tira do seu coração o bom tesouro. Nós sempre devemos ter alguma coisa, né, que possamos tirar e oferecer para aquele que nos ouvem. Como agora o Gabriel aí tirou essa palavra que estava no seu coração. Aí o nosso amado presbítero Jonas aqui disse para transmitir uma palavra que seja uma palavra afetuosa. Na hora que ele falou assim, me veio ao coração, nem estava pensando, mas na hora que ele falou, me veio 1 Tessalonicenses capítulo 2, e eu quero que você abra a carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, aos irmãos tessalonicenses, e é uma carta que eu gosto muito, e esse capítulo 2 ele é muito especial, mas eu quero destacar aqui que o apóstolo está mais uma vez defendendo o ministério dele, dizendo a partir do versículo 2 que ele fora maltratado, insultado, e dizendo que quando ele falava, no versículo 3, as palavras dele de exortação não tinham origem no erro, nem em motivações impuras, nem em intenção de enganar as pessoas. Mas no versículo 4 ele disse que fazia isso, ministrar a palavra, porque ele já tinha sido aprovado por Deus, por ter sido a ele, Paulo, confiado o evangelho. E ele falava não para agradar as pessoas, mas a Deus que prova o coração. E ele falava também não por motivo de bajulações, como ele diz aí no versículo 5. E ele busca Deus como testemunha, terminando o versículo 5. No versículo 6 ele diz que não buscava esse reconhecimento humano, e ele poderia, como reconhecimento humano, até ganhar dinheiro. No versículo 7 ele diz isso, E eu quero parar aqui no versículo 7, ele diz assim: embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Essa é a frase que eu quero destacar. Ser bondosos como uma mãe que cuida
dos seus próprios filhos. Eu fico pensando na referência que Paulo deva ter passado em sua mente quando ele destacou isso, né? Talvez entre os irmãos na igreja tinha sempre aquela mãe carinhosa, né, que pega os filhos e acalanta, né? E eu lembro que quando nós casamos, eu e a Célia comprou um CDzinho que era umas cantigas de ninar. A gente sabe que a cantiga de ninar mais conhecida é aquela nana, nenê, nenê não quer naná, né? A Célia, ela comprou um CD que era Cantigas de Ninar Cristão. Eu nunca vi isso, sabe? Nunca sabia que existia CD e que tivesse canções de ninar para crianças voltado para a Bíblia, né? E tem, e eu quero que vocês saibam que tem, né? E tinha umas canções de ninar que eu cantava para Emilinha, quando era bem bebezinho, claro, né? Eu cantava, né? Aí nós aprendemos até, quando fôssemos visitar alguns irmãos que tivessem tido uma criança, uma que nós cantamos bastante era aquela: que lindo, um novo bebê. Que lindo, foi Deus quem nos deu. Mil graças te damos, Senhor. Ó, faz que ele cresça pra glória de Deus. Aí logo a seguir tinha outra assim: sei que Cristo voltará, pois na Bíblia escrito está. João 14, 2, 3, diz que ele volta outra vez. Sei que ele volta, sei que ele volta, sei que ele volta, na Bíblia escrito está. E era assim, era mais ou menos, para ser por baixo assim, uns 30 corinhos assim, só para cantar para bebezinho, né? E eu fiquei pensando assim, que quando eu cantava esses corinhos com as minhas filhas, algumas vezes não era só minhas filhas que dormiam, eu dormia também com elas, né? Eu dormia com elas. E aí, quando um dia eu li isso aqui, Paulo dizendo que nós devemos ser bondosos como uma mãe que cuida dos seus filhos. No versículo 8 ele diz: sentindo assim tanta afeição por vocês. A afeição, irmãos, é mostrar um rosto assim afeiçoado, né? É mostrar uma satisfação. Parece que isso está com carência hoje na igreja, né? As pessoas parecem que não são mais afeiçoadas. A afeição mais gostosa que existe é aquela realmente do bebezinho, né? Você olha o bebezinho, ele fica e pega no rosto, assim. Isso é quando a pessoa é afeiçoado, então ele tem prazer de olhar, de sorrir, de se alegrar. Eu penso que era assim que Paulo gostaria que ele fosse visto pelos irmãos. Volto ao texto. Não como um impuro, como diz no versículo 3, nem como um enganador, melhor, quando termina o versículo 3. Não como alguém que precisa de bajulação, não como alguém que queira ter ganância, não como alguém, como diz o versículo 6, que busca reconhecimento humano, mas ser afeiçoado. Possamos ser assim, possamos viver assim, como crianças no reino de Deus, como alguém que realmente depende de afeto, de cuidado, de carinho. Essa é a palavra do meu coração para o teu coração. Você recebe? Graças a Deus.
Queremos dizer também aos nossos internautas que vocês sejam muito bem-vindos, acompanhando sempre esses cultos. E como hoje nós declaramos um culto da vitória, que você também tenha vitória em todas as áreas da sua vida e que Deus ricamente nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero deixar aqui dois versículos da palavra de Deus. Em Êxodo, capítulo 35, e o verso 4 e o verso 5. Logo em seguida, nossa irmã vai estar louvando ao Senhor e o nosso diácono Giovanni estará acolhendo a oferta. Que diz assim: disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra do Senhor, que ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente trará para a oferta ao Senhor ouro, prata, bronze. Louvado seja Deus. Eu quero me apegar aqui: toma do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente. Nós não ofertamos na casa de Deus por obrigação e nem tampouco por necessidade, como diz o capítulo 9, é 9 ou é 6 de 2 Coríntios. Mas em gratidão ao Senhor por ter cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós em meio a essa crise, que nós estamos enfrentando, passando, e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu posso dizer isso, que o Senhor tem cuidado de mim. Não tem me deixado faltar emprego, não tem me deixado faltar alimento, vestes. O Senhor tem cuidado de nós. E às vezes nós somos ingratos com o Senhor. A igreja às vezes é ingrata ao Senhor. Poderíamos agradecer mais ao Senhor pelo que Ele tem feito, por ter cuidado de nós nos mínimos detalhes. Às vezes nós nem percebemos, mas o Senhor está sempre cuidando de nós. Amém? Você que trouxe a sua oferta, você que tem a sua oferta, tire do que você tem e oferte ao Senhor. Nos colocamos de pé, vamos agradecer ao Senhor por este momento de adoração, de ofertar na sua casa, para mantimento da sua obra, para que a sua obra não pare, para que a sua obra continue sendo cuidada, sendo mantida, e o Senhor assim vai nos abençoar cada vez mais. Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para oferecer, Senhor, a nossa oferta, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor irá fazer na nossa vida, Senhor. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, esta oferta. Abençoa, Senhor, os teus filhos, aqueles que podem ofertar, Senhor, e aqueles que não podem ofertar, Senhor. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um. Ó Deus querido, e eu te peço a tua bênção sobre a tua igreja. Continua, Senhor, abençoando, prosperando na vida de cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento. Amém, Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? É um hino bem conhecido, mas se quiserem me acompanhar. Madrugada e outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. As lutas são demais. No
teu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas filho, não desista de lutar, porque eu estou contigo a toda hora. Sempre te amei, e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi, e nunca vou te abandonar, e nas minhas mãos você vai descansar. Descansa no Senhor, irmãos, porque é certa a vitória. Sempre te amei, e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi, e nunca vou te abandonar, e nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi, e nunca vou te abandonar, e nas minhas mãos você vai descansar. E nas minhas mãos você vai descansar. Graças a Deus, irmãos, sabemos que nas mãos do Senhor nós encontraremos um descanso. Deus abençoe a nossa irmã Karina e ter apresentado esse lindo louvor em adoração ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, está quase no momento de ouvirmos a palavra do Senhor, mas antes eu quero deixar aqui um aviso importante para os irmãos, tá? Quero convidar toda a igreja e os irmãos que nos ouvem pela internet para participar conosco da escola dominical no próximo domingo, dia 19. Vai estar aqui lecionando o evangelista Gideon, lecionando na classe dos adultos. E o título da lição, irmão, fala a sobriedade na obra do Senhor. Vem aqui aprender a palavra do Senhor, uma lição muito importante sobre o livro de Levítico. O texto áureo nos diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É isso que a igreja do Senhor Jesus precisa, é ser cheio do Espírito Santo. E para a classe da juventude, o nosso presbítero Ronaldo estará lecionando ali para os jovens. E o título da lição nos diz a cura do cego de nascença. Irmãos, aqui fala dos milagres de Jesus. Portanto, convido toda a igreja, também os adolescentes, vai ter a nossa irmã lecionando para os adolescentes, as crianças. Venham, irmãos, traga os seus filhos para aprender a palavra do Senhor. Não manda eles vir, não, traga eles para que junto possamos aprender a palavra do Senhor. Você que nos ouve pela internet, convido a estar conosco no próximo domingo, às 9 horas, para junto aprendermos a palavra do Senhor. Convido a igreja a colocar-se em pé, e aqui o nosso evangelista, irmão Gideon, que irá trazer o recado de Deus para a igreja esta noite.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, versículo 1, depois versículo 1º, 2º e o 3º. E o 4º. A palavra de Deus diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do Jordão. Amém, meus queridos? Podeis assentar? Nesta passagem, nós percebemos alguns personagens e nós vamos comentar um pouquinho sobre alguns desses personagens que está relatado neste trecho, nesta passagem. Vemos aqui falar sobre Acabe, vemos também sobre Elias e também dois lugares, o ribeiro de Querite, e na passagem seguinte, que eu entendo como uma continuação, fala de um lugar chamado Serepta e também de uma viúva. E nós vamos comentar um pouquinho sobre esta passagem. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre Acabe. Quem era Acabe? Acabe era rei de Israel, reinava sobre as tribos do norte, e a Bíblia diz que Acabe não foi um bom rei. Ele fez coisas que eram más aos olhos do Senhor. Era mal, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não foi um bom rei. Também a Bíblia diz que ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, e esta mulher não pertencia à linhagem de Israel. Portanto, ela era também uma mulher idólatra. E com isso, ela trouxe a idolatria também para Israel, e Acabe acabou também adorando a deuses estranhos, enquanto que Deus tinha ordenado ao seu povo que não se prostrasse e não se curvasse diante de ídolos, ou seja, que não tivesse no seu coração ou diante de si a idolatria. Então Acabe, ele tinha se curvado diante de deuses pagãos, de deuses que na realidade não são deuses, mas fruto da imaginação do homem. E um desses deuses que Acabe se prostrou foi Baal. Ele se prostrou diante de Baal, ele adorou a Baal, ele levantou um altar a Baal em uma cidade chamada Samaria, e ali ele, pelo que eu entendo, ele cultuava a este Deus, que do meu ponto de vista nunca foi Deus, apenas fruto da imaginação do homem. E eles acreditavam, os adoradores de Baal, que Baal, ele estava, o seu nome e a sua divindade, entre aspas, estava associada ao Deus da tempestade, e também ao Deus da fertilidade. Então, meus queridos, é um resumo aí
podemos dizer, de um dos personagens, que era Acabe. E a palavra do Senhor, no primeiro versículo, ela diz da seguinte maneira: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quem que era Elias? Elias era um profeta, um homem de Deus, um profeta, tinha intimidade com Deus. E o nome de Elias significa: o Senhor é o meu Deus. Em algumas traduções, Deus, o meu Deus é Jeová. Mas eu gosto muito desta primeira tradução que diz: o Senhor é meu Deus. Então Elias, o seu nome significa: o Senhor é meu Deus. E um profeta, um homem de Deus que tinha compromisso com a palavra do Senhor, ele ouve Deus e vai e fala o que tinha que ser dito a Acabe. O interessante é que Deus, quando ele ordena a Elias que vá até Acabe, e Elias diz: conforme as minhas palavras, não haverá chuva e nem orvalho. Logo, eu lembro de uma associação que os adoradores de Baal faziam a Baal. Eles o tinham como o deus da tempestade e também como o deus da fertilidade. Ora, se Acabe era considerado como um deus da tempestade, significa dizer que na mente deles ele dominava a chuva. Quem dominava na mente dos seus adoradores era Baal. Então Elias vai e diz: conforme as minhas palavras, por estes anos não choverá e nem orvalho cairá. Então, meus queridos, quando ele diz isso, eu entendo que Deus estava querendo mostrar para Acabe que o Deus que controla o tempo não é Baal. O Deus que controla o tempo chama-se Jeová, chama-se o Deus Todo-Poderoso, aquele que coordena, que comanda, que cuida, aquele que faz acontecer e também desfaz. Ele é o Deus que cuida de todas as coisas. E ao trazer essa mensagem, eu entendo que Deus, ele direciona. Ele é um Deus que nos direciona, que nos envia, que nos direciona. E quando ele direciona, eu entendo que ele está no comando de todas as coisas. Se nós continuarmos lendo a passagem, Deus diz da seguinte maneira para Elias, depois que ele avisa que não vai chover durante alguns anos, aproximadamente 3 anos não choveu, então Deus diz: vai e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Deus ordena a Elias para que Elias vá e esconda junto ao ribeiro de Querite. E Elias obedece. Elias obedece porque ele entende que quem obedece a Deus e quem está na direção de Deus, Deus cuida, Deus guarda, Deus sustenta. Quem está na direção de Deus, Deus sustenta. O mundo pode estar do jeito que for, mas se você estiver na direção de Deus, Deus vai te sustentar. E também, não só sustenta, mas Ele cuida. Quando a irmã cantou aqui este hino, eu cuido de ti, logo me veio em mente uma situação que eu passei no ano de 2016. Eu estava sentindo algumas dores, estava enfermo, um probleminha de saúde que eu tive, e estava numa situação muito difícil. E estava numa situação complicada. E um certo dia eu estava, acho que no sofá, né, Denise? De casa, estava sentindo dores, e a Denise começou a cantar esse hino para mim. Começou a cantar esse hino: eu cuido de ti. E as lágrimas rolaram no meu rosto, porque eu senti que Deus estava cuidando de mim. Foi um momento difícil que eu não vou contar agora, mas foi um momento muito difícil que eu passei na minha vida. E Deus deu a provisão, Deus deu o socorro, Deus cuidou realmente de mim e Deus mudou aquela situação. E Deus tem cuidado.
porque ele é poderoso. Uma certa vez, eu também estava junto com a Denise, e eu fui no médico, fiz alguns exames, e o médico, peguei os exames, quando eu peguei, estava ainda dirigindo o carro, eu sou um tanto quanto curioso a questão dos exames, e eu peguei aquele envelope, abri e comecei a ler. Não é este caso que a Denise cantou o hino. E estava lendo, de repente o exame dizia da seguinte maneira: esôfago em condições normais. Aí foi falando, estômago em condições normais. Aí desceu, duodeno, deformado e retraído. Irmãos, as minhas pernas perderam as forças. Eu peguei o papel, olhei assim e falei: Denise, dá uma olhada nisso aqui. Eu tinha lido alto, né? Aí a Denise falou: não, confia em Deus, vai dar tudo certo. Isso aí não é nada. Irmãos, quando ela falou isso, as minhas pernas voltaram às forças. Então, olha a importância de uma pessoa do seu lado que teme a um Deus de poder e te conforta no momento de dificuldade. Guardei aquele exame, entreguei para o médico pediu para voltar mais tarde, e quando eu voltei à tarde, o médico olhou para mim, brincou e disse da seguinte maneira: desse jeito, Gedeon, não precisamos mais de médico. Eu disse: por quê, doutor? Ele falou: você teve uma úlcera que cicatrizou sozinha, nem remédio você vai precisar tomar. Aleluia. Quando ele disse isso, eu entendi, foi Deus que me curou. Foi Deus, é a provisão, é aquele Deus que cura, sabe? É este Deus, e ele curou, não ficou sinal nenhum de cicatriz por fora visível, porém no exame apareceu lá, duodeno deformado e retraído. Ele falou: vai, fica tranquilo, que você está saudável. Então Deus me curou de uma úlcera sem precisar de remédio e sem precisar de cirurgia. Isso para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para os irmãos, se alguém quiser ver, eu tenho esse exame guardado. Só pedir que eu trago, mostro para quem quiser ver. Está lá o exame dizendo que o duodeno estava deformado e retraído. Então, meus queridos, Deus cuida. Quando Deus direciona, Ele cuida. E a palavra de Deus diz que Deus diz para Elias: vai ao ribeiro de Querite, que ali eu vou enviar corvos para te alimentar. Ribeiro de Querite. Querite também tem um significado. O nome Querite significa cortar na medida. E quando eu vi o significado deste nome, que é cortar na medida, logo veio em mente uma empresa. Não sei se os irmãos tiveram uma vivência dentro de uma empresa, mas uma empresa, uma indústria, existe um setor na indústria que chama setor de controle de qualidade. O que é o controle de qualidade? Se alguma peça estiver fora da medida, ou ela é descartada, ou ela é ajustada, leva-se novamente à máquina e se coloca ela na medida. E quando eu vejo, que eu li essa passagem, eu entendi da seguinte maneira: Deus está querendo trabalhar de alguma forma na vida do profeta. Ou seja, cortar na medida. Eu vou trabalhar, é o controle de qualidade de Deus. Eu vou trabalhar, eu vou tirar as arestas, eu vou tirar as rebarbas, eu vou tirar aquilo que está passando e você vai ficar na medida. Controle de qualidade. Aleluia. Algumas vezes eu ouvi pessoas dizer bem assim: olha, eu não quero uma igreja alguns dirigentes, cheia. Eu quero uma igreja com qualidade. Deus quer uma igreja cheia, meu querido. Deus quer uma igreja com homens e mulheres que venham fora da medida e que aqui passe pelo controle de qualidade de Deus e entre na medida. Esteja na medida certa. Deus quer uma igreja cheia, sim, de pessoas que venham, aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador e entre de acordo com a palavra de Deus e venha crescer para que possamos ir rumo ao céu. Não é apenas qualidade, que é pessoas e que é pessoas com qualidade também. Mas não pense você, nós estamos perfeitinhos. Não, nós estamos podemos dizer, passando por este ribeiro de Querite. Nós estamos aqui para ser moldado, para ser conformado conforme Deus quer. Então, meus queridos, ele vai para o ribeiro de Querite e ali
ele passa um tempo e sendo sustentado pelos corvos. A palavra de Deus diz que os corvos levavam pão e carne de manhã e pão e carne à noite. Se nós analisarmos essa situação, é bem difícil de se entender um corvo levando carne. Um corvo levando carne para o profeta. É difícil de entender. É difícil de entender um corvo levando pão para o profeta. De onde que veio esse pão? Onde que ele pegou esse pão? Onde que ele pegou esta carne? Mas isto, meu querido, só prova que Deus tem cuidado do seu povo. Deus estava cuidando. Deus estava cortando na medida? Estava. Mas Deus também estava cuidando. Se você estiver passando por uma luta, por uma prova, entenda que Deus está no controle dessa situação, Deus está no controle da tua vida, Deus está cuidando de ti e nos mínimos detalhes. Não pense que Ele não está cuidando nos mínimos detalhes, porque é nos mínimos detalhes. Deus está no controle desta situação e Ele vai entrar com providência na tua vida. No momento certo você vai sair deste lugar, no momento certo você vai sair desta situação e Deus te dará a vitória. Então, meus queridos, a palavra de Deus diz que aquele ribeiro secou. E quando o ribeiro secou, Deus ordena mais uma vez a Elias que saísse daquele lugar e que ele fosse agora a um lugar chamado Serepta. E ali ele iria encontrar uma viúva e esta viúva iria sustentar. Deus é claro em dizer, você vai a Serepta, encontrará ali uma viúva e essa viúva vai te sustentar. E eu começo a imaginar uma viúva nos tempos de Elias. Mas para isso vamos pensar nos tempos de hoje. Uma viúva nos tempos de hoje, se o seu marido que faleceu, ele tinha um bom emprego, se ele pagava o INSS, vamos pensar dessa maneira, a sua esposa, ela vai ficar viúva, porém ela vai ter um respaldo. Ela vai ter um salário, pensão que chama, é uma pensão mesmo, né? Para receber todo mês, que vai dar para o seu sustento. Se ela tiver filho, vai dar para cuidar dos seus filhos. Agora imagine isso no passado, quando não existia INSS, quando não tinha como, se o marido de uma mulher morresse, não tinha quem a sustentasse. Então, quando se pensa em viúva, nesta época, se pensa numa pessoa sem provisão, se pensa numa pessoa que enfrenta dificuldades, que passa por muitos problemas, inclusive financeiro. E esta mulher, ela tinha filhos. E Elias, quando chega a Serepta, ele encontra esta mulher pegando lenha. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre Serepta. Serepta significa casa de fundição. Se nós pensarmos de novo na indústria, o que é uma casa de fundição? O que seria uma fundição? Fundição é um lugar no qual nós pegamos o aço ou o ferro, aquecemos ele a uma certa temperatura e depois este aço que é sólido, ele vai mudar o seu estado, ele passa do estado sólido para o estado líquido. E o interessante é que o aço ou o ferro no estado líquido, quando nós pegamos ele, nós podemos colocar este em um molde e ele vai tomar a forma do molde. Então, meus queridos, mais uma vez, eu entendo que Deus está trabalhando, continua trabalhando na vida de Elias. Primeiro, cortando na medida, depois conformando. O que é conformar? Conformar significa colocar conforme o molde, tomar as condições do molde. Para os irmãos me entenderem, está vendo esse copo de água? A água está no estado líquido. Se eu coloquei ela aqui, ela toma a forma do copo. Ela está conforme o copo, tomou a forma do copo. Se eu tiro e coloco em uma garrafa essa água, ela vai tomar a forma da garrafa, porque a água, ela se molda ao ambiente que ela está inserida. Então, meus queridos, quando Elias vai para este lugar, que significa casa de fundição, fundição é mudar do estado sólido para o líquido,
através de uma alta temperatura, pensando no aço. Então o que acontece? No aço ou no ferro fundido, Deus estava moldando Elias. Deus estava trabalhando na vida dele para que milagres pudessem acontecer na vida do homem de Deus. Então, meus queridos, Elias moldado chega neste lugar, ele vê uma viúva e eu começo a pensar como que uma viúva sem condições vai sustentar um profeta. De que maneira que ele haveria de ser sustentado por ela? Quando ele encontra aquela mulher sem provisão, em condições precárias, e um detalhe, quando houve a seca, quando Elias disse, por estes anos não choverá Israel, nem orvalho e nem chuva, de imediato, Israel passou por um período de fome, por um período de seca. Israel não produzia mais como antes. Imagine se chover 3 anos. Olhem os nossos dias. Se nós ficarmos 2 meses sem chuva, a energia vai lá em cima, já muda de uma bandeira para outra e começa a cobrar um tanto lá em cima. Se ficar 6 meses, então nem se fala. São os ribeiros, lá em São Paulo o sistema Cantareira que seca, é tanta coisa que acontece, aí sobe tudo, a verdura sobe, o leite sobe, tudo sobe, tudo sobe. Então, neste momento, eles estavam também vivendo uma situação parecida. A comida, o alimento estava caro, tudo estava caro. A situação era precária, mas Deus tinha prometido cuidar de Elias. Mas cuidar de que maneira? Com corvos? Sim. Deus, quando Ele quer, Ele faz da maneira dEle. Não é da minha maneira, é da maneira dEle. Às vezes nós queremos escolher. Senhor, eu quero desta maneira. Eu quero um garçom bonitinho, engravatadinho, cheirosinho e que traga o meu alimento. Aí Deus manda corvos. E aí? É da maneira de Deus, não é da sua maneira. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não saio daqui, eu não faço isso. Meu querido, e se Deus disser para ti, sai, levanta-te e vai para tal lugar. Levanta-te e vai para tal lugar, porque ali eu vou sustentar. Deus está te direcionando e Deus também está prometendo cuidar de ti. Então obedeça a voz de Deus, obedeça o que Deus está falando ao teu coração e vá. Obedeça, porque Deus tem cuidado daqueles que Ele direciona, que Ele envia. Ele cuida do seu povo. Então, meus queridos, essa mulher, Elias encontrando com ela, ele pede que traga um pouco de água. Ela traz a água. Em seguida, ele pede que ela faça um bolo e que traga para ele, um pequeno bolo. A mulher olha para Elias e diz assim: como vive o Senhor, teu Deus. Ela não diz nem o Deus dela, ela diz o teu Deus, profeta. Eu não tenho nada mais do que um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ou seja, ela tinha pouca coisa. Ela diz: vou fazer algo ali para o meu filho, para que comamos, e depois esperamos a morte chegar. A situação era complicada, estava em fome, a terra estava passando Israel estava passando por um período de seca, de dificuldade, de inflação, talvez pelo preço que subia das coisas em função da falta de chuva, a escassez de alimento. Então, meus queridos, ela diz dessa maneira. E Elias diz da seguinte maneira para ela: vai lá, faz, mas antes faça um bolo e traga para mim. E a mulher foi, fez, trouxe, e a palavra de Deus diz que não faltou nem a farinha e nem o azeite na botija. E deu para eles se alimentarem por vários dias. Ou seja, Deus quando envia, Deus quando direciona, Deus cuida. Não importa como, mas Deus cuida. Deus faz conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Tenha na decorrência da passagem, no decorrer da passagem, fala também do filho desta viúva que vem a faltar o seu fôlego, a morrer. Elias ora, a criança volta. E depois Deus envia, pede para que ele volte até Acabe. Isso, capítulo 18, versículo 1 diz assim: e sucedeu que depois de muitos anos, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava trabalhando na vida do profeta, sim, mas Deus estava mostrando para Acabe
que ele estava no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, não é Baal. Deus está no controle do tempo, Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle de todas as coisas. E é maravilhoso ter um Deus, um Senhor como o nosso Deus. Aleluia. É muito bom ter esse Deus no controle de toda a situação da nossa vida, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida do seu povo, Ele fortalece. O mesmo Deus que envia é o Deus que cuida. Aleluia. O mesmo Deus que direciona é o Deus que cuida. Eu me sinto nesse lugar. Quando eu falo neste lugar, não estou dizendo na congregação do Morangueirinho. Eu falo aqui na cidade de Maringá. Quando eu me sinto nesse lugar, me vejo nesse lugar, eu me sinto seguro e sustentado pelas mãos de Deus. Seguro e sustentado pelas mãos de Deus. E eu vou explicar para os irmãos o porquê. Acho que esses dias eu estava conversando com Jonas. E o ano passado eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu tinha ganhado uma Bíblia. Não de pessoas. Essa Bíblia foi presenteada para mim de uma forma incrível. Ela veio e foi me dada. E eu andava com essa Bíblia para todos os lugares. E ela ficava assim na minha frente como está essa, porém aberta. E eu andava e ela ali na minha frente. Porém, ela ficava como se estivesse em um púlpito. Só que esse púlpito não se via. Ele não tinha como ver. E às vezes eu pegava ela assim, empurrava para baixo para ver se descia. Existia uma resistência que não deixava ela descer. Ela ficava ali. Então eu cheguei em um lugar, uma cidade que eu não conhecia. E eu tentei entrar em um templo, em um lugar. E quando eu tentei entrar, a Bíblia não ia. Ela não deixava eu entrar nesse lugar. Ela não deixava eu entrar. Era uma cidade diferente, um lugar diferente. Tinha como se fosse um parque, umas pessoas até conhecidas brincando nesse parque. E, de repente, eu fechei a Bíblia, continuei andando com ela e eu vi um outro templo. Quando eu abri essa Bíblia, eu entrei nesse templo, ela entrou normalmente. Quando eu tive esse sonho, logo eu fui mudado de congregação ali em Limeira, e eu pensei que fosse por causa daquela congregação, que eu estava saindo de uma congregação indo para outra. Eu não tinha entendido. Mas Deus já estava me preparando e me mostrando para mim, que Ele iria me tirar daquela cidade de alguma forma. Eu digo para os irmãos que eu saí de lá não assim, não foi por vontade própria, não foi assim, se as coisas não tivessem acontecido, talvez eu estaria lá, as dificuldades eu estaria lá até hoje, porque eu dizia para minha esposa, eu não quero sair de Limeira. Oportunidade tiveram, houve, né, Denise? Eu não queria sair de Limeira. De repente, estou aqui, estou me sentindo seguro e protegido pelas mãos de Deus. Aleluia. Eu posso dizer algo para vocês, direcionado por Ele. Direcionado por Deus e também debaixo dos seus cuidados. É apenas um testemunho, uma experiência que passei. Eu tenho certeza que logo, logo, as coisas vão se encaixar, tudo estará bem. Porque eu creio em um Deus que opera maravilhas e milagres. E este homem de Deus, Elias, gosto muito das passagens de Elias. Uma certa vez, ele disse da seguinte maneira, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma a ti e aos 50 soldados. E a palavra de Deus diz que caiu fogo do céu. Isso significa intimidade com Deus. Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele obedecia a Deus, mas ele tinha intimidade também com Deus. E Deus guardou, sustentou, cuidou dele, trabalhou na vida dele. E nós conhecemos a história, sabemos como que foi. E eu agradeço, meus queridos, essa oportunidade de falar
da palavra do Senhor. É uma maravilha falar. Falo para vocês que eu gosto muito de ouvir, eu prefiro ouvir. Mas é muito bom falar da palavra de Deus. Agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Continue confiando, porque Deus cuida de nós, cuida do seu povo. Glória a Deus, irmãos. Que palavra abençoada. Deus sempre está no controle das nossas vidas. Eu e o Gideão, nós temos uma história bem semelhante. Passamos por um momento muito difícil ali na cidade de Limeira também, irmãos. Uma prova, mas a cada momento eu tinha certeza absoluta que era um agir de Deus na minha vida. Sentia muito seguro, e ainda sinto muito seguro, irmãos. Eu sei que Deus tem projeto para conosco neste lugar. Deus, Ele tem nos trazido para esta cidade e me sinto muito amparado por Deus. Porque eu vejo a segurança, a confiança que eu tenho no Senhor e tenho certeza que estou dentro do projeto que Deus tem para nossas vidas. Isso a gente aprende através das provas, das dificuldades, irmãos. Passamos por um momento difícil, mas o Senhor nunca nos desamparou. Cada dia era um milagre que nós via acontecendo nas nossas vidas, na nossa empresa, e Deus nos abençoou grandemente. E estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, testemunhando que o Senhor é bom e Ele está pronto a abençoar o seu povo. Aqueles que confiam no Senhor, Ele está e não desampara, irmão. Deus não desampara os seus, Ele sustenta. Quero deixar aqui com o pastor para ele dar as considerações e orar com a igreja e transmitir a bênção apostólica. Graças a Deus por essa palavra que acabamos de ouvir através do servo do Senhor, evangelista Gedeon. Segurança é uma das palavras mais, eu diria, repetida na nossa casa. Sempre eu aconselho minhas filhas a não estarem inseguras. Né? Nós que somos pais, nos preocupamos muito e às vezes até demasiadamente com o futuro. Né? A minha mãe, ela dizia para mim sempre: meu filho, nunca vai faltar a provisão de Deus para a tua casa. Sempre minha mãe falou isso. A minha mãe foi educada pelo meu avô, Antônio Alves, e o meu avô, ele deu 5 terrenos para a igreja antes de mudar para o estado do Paraná, no estado de Alagoas. Os terrenos que ele deu era para fazer igreja. E minha mãe falava assim para mim desde cedo, que Deus tinha falado com meu avô que as gerações dele, eu lembro que ele colocava a mim e o meu primo no colo dele e colocava a mão sobre a nossa cabeça. E eu acho que a razão pelo qual o Senhor me fez pastor foi por causa da oração daquele velho vô, que ele dizia assim: um vai ser pastor, outro vai ser músico, né? E meu primo é músico lá na Lapa, em São Paulo. Eu estou tentando ser pastor. E a insegurança em relação à profissão, vocação, os filhos, a gente faz muito isso, né?
procura testes vocacionais, para que sejam seguros. Quando o servo do Senhor está falando aqui hoje do profeta Elias, nós vivemos num país com uma crise profunda. Hoje nós estávamos conversando entre obreiros o que tem trazido de insegurança essas crises institucionais, né? Parece que de repente as entranhas do Brasil foram vistas e, vamos dizer, infectadas de vírus da corrupção. O parlamento está nu. O governo cabisbaixo. A nossa nação está coberta de vergonha e opróbrio. Parece que, como nunca, a crise moral chegou a níveis insuportáveis. Como nunca, a crise espiritual também está nesse ponto. Parece-nos que essas manifestações de enriquecimento ilícito até mesmo está acontecendo no nosso meio. E eu diria que, em nome da fé, tem muita gente ganhando dinheiro. Tem muitos homens maus se escondendo atrás do púlpito e tem muita gente achando que eles são bons. Tem muita gente achando que eles são bons. O evangelho parece que virou um negócio. E hoje eu ouvi isso com clareza. Essa nação de Israel, ela estava vivendo um problema semelhante. Aqui é Acabe, um assassino, um rei cruel. Aqui está todo um contexto de que Deus levanta um profeta e ele diz uma coisa que eu acho que nenhum de nós gostaríamos de dizer. Mas será que nós vamos experimentar esse quirite, essa serepta, esse corte e essa fornalha? É muito sério para se pensar nisso. Mas o que é melhor de tudo que nós ouvimos aqui é que o Deus que sustentou Elias não deixará de nos sustentar. Temos segurança e podemos cantar o hino 33, com tua mão segura bem a minha. Pois eu tão fraco sou, ó Salvador, e não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Quando todas as fontes se secar, os recursos de Deus continuarão disponíveis para a sua igreja. Quando tudo se apertar, nós podemos ter certeza que Deus não vai nos desamparar. Nós vamos estar certos de que viveremos milagre, ainda que o tempo seja totalmente oposto. Vamos ficar de pé? Você confia nesse Deus? Você acredita que você pode fazer uma oração nessa noite e dizendo: Senhor, a minha casa, a minha família, a igreja onde eu sirvo, aonde eu trabalho, eu quero confiar em tuas mãos, Senhor. Eu quero confiar, Senhor,
o meu futuro nas tuas mãos. O Senhor pode fazer fechar o céu, porque Ele é soberano. 3 anos e meio não é uma semana. Foi uma crise hedionda, né? Talvez nós até já estamos passando por isso. Há gemido. Há centenas e milhares de pessoas desempregadas, né? Milhares de pessoas sofrendo. Não é apenas a questão do desemprego. Eu não sei se posso ser entendido, mas para mim o maior problema nesse momento é espiritual. É espiritual. Mas nós vamos confiar no Senhor. É noite nós declararmos ao Senhor que dependemos dEle para termos vitória. Levante suas mãos. Oremos ao nosso Deus. Com mãos levantadas, Senhor, nós nos apresentamos a Ti como rendição, Senhor. Entregamos e confiamos, Senhor, o nosso amanhã. Entregamos e confiamos, Senhor, a nossa casa, a nossa família, a família dos meus irmãos, a família, ó Deus, de cada um aqui representado. Nós sabemos, ó Deus, que por mais que alguém aqui tenha um ganho suficiente, mas nenhum de nós, ó Deus, confiamos em dinheiro. Nenhum de nós faremos menção aqui, Senhor, de ter confiança noutra coisa a não ser no Senhor. A nossa confiança está posta em Ti. A igreja está diante de Ti. Nas Tuas mãos está o nosso futuro, o nosso amanhã. E eu sei, ó Deus, que o Senhor nos guardará de todo mal, de toda vergonha, de todo opróbrio, mesmo que as vísceras podres desse país aparecem em corrupção. Guarda-nos em santidade, Senhor. Guarda o nosso coração de não se corromper. Guarda as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Eu clamo pelo Teu sangue, para a vitória da Tua igreja, Senhor, para a vitória do Teu povo. Te agradeço por essa palavra que o Senhor colocou na boca do servo do Senhor. Ó Deus, a fornalha pode estar sendo aquecida, a dificuldade pode estar aumentando, todavia, Senhor, nós confiamos em Ti. Nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos a nossa vida. Lamachuque que maplafa e condeclaieto shai que ne plaia suri cle andarabapla sute que me ho erevarabasuri andarabashari candaraba stone blefa shui que nebla pastui enderema bablastuyo enderema guingarlama bastui que tereme flow endecai sharai condenebrio te plefesuyon lomogoyaha. Oh, Siriviliandarama Pleiande Koikene Blastio. Oh, Santo Espírito. Harabaplai Eshotekene Baplai. Aleluia. Seja exaltado o Senhor. Seja exaltado o Teu nome. Seja glorificado. Seja louvado para todo sempre. O nome do Senhor que nos acode e nos socorre. Te damos graças em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam abundantemente derramadas sobre cada um de nós. Amém? Abra um parêntese, querido. Rogo a oração de todos esse final de semana, sexta, melhor, sábado e domingo. Estou pregando ali no campo de Bela Vista do Paraíso, do pastor Neucides,
mas propriamente na congregação da cidade de Sertanópolis. Lembre-se de mim nas vossas orações. Amém? Semana que vem traremos resultado, porque o tema lá é Viverei milagres. Quero viver esses milagres. Um abraço a todos, que Deus abençoe, uma boa noite a todos, em nome de Jesus.